Olá, meu nome é Jorge, eu estou muito bem e espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vamos estudar sobre o rico e o Lázaro, de Lucas 16, capítulo 16, versículos de 19 a 32. Parte 2, né? Vamos lá? Há mais de 2 anos atrás fiz um vídeo para o YouTube intitulado O Rico e o Lázaro, onde provo, através de uma intensa investigação, que as interpretações atuais sobre o inferno estão erradas. Mais recentemente li um livro intitulado A Vida e os Ensinos de Cristo, escritos por Gordon Lindsay e publicado pela Graça Editorial, onde o que me chamou bastante atenção foi constatar que esse livro dedica mais de 50 páginas na interpretação do texto bíblico do rico e o Lázaro. Por esse livro ter bastante conteúdo dedicado à interpretação sempre tendenciosa desse texto, resolvi fazer um outro vídeo com o mesmo assunto e o mesmo título. Daí ser a parte 2. Né? Podem procurar à vontade em toda a Bíblia Sagrada que não existe uma descrição mais detalhada do inferno do que esse texto do rico e o Lázaro, descrito por ninguém menos do que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador. Fato este que dispensa maiores apresentações. Já no final da página 171 desse livro diz que dividimos os pecados em grandes e pequenos e consideramos os nossos, que os nossos são pequenos, são os pequenos. Ou seja, essa é a tendência humana de considerar os pecados dos outros graves, enquanto que os nossos próprios pecados consideramos menos graves ou pequenos, na clara intenção de buscarmos sempre uma justificação diante de Deus. Sendo assim, vamos refletir sobre quais foram os pecados desse rico. Antes de começarmos a interpretar esse texto, é importante ressaltar, como tenho pesquisado há muitos anos, que na verdade esse texto não é uma parábola, pois, como já disse no primeiro vídeo sobre esse tema, Jesus não compara essa realidade com nada que os judeus conheciam naquela época. Não comparam essa realidade com a agricultura, com a pesca, com tesouros, com ovelhas ou moedas perdidas. Não compara com reinos, sementes, viagens, etc., como costuma fazer em todas as parábolas e ainda as começa e as termina dizendo: o reino dos céus é semelhante. O reino dos céus é semelhante. Não, Jesus não começa e nem termina esse texto comparando com nada do que os judeus conheciam, e nem começa ou termina comparando com o reino dos céus, como faz com todas as parábolas, sem exceção. Os teólogos nomearam esse texto de parábola, ou seja, uma mera comparação. Uma mera comparação. Na clara intenção de lhe diminuir o poder como verdade revelada pelo Senhor. Mas descobri que não estou sozinho, pois encontrei nesse livro, A Vida e os Ensinos de Cristo, a confirmação de que esse texto não é uma parábola. Não é uma parábola. Veja. A história do rico e o Lázaro não é uma palavra no sentido usual. Uma parábola é uma analogia entre coisas visíveis e coisas invisíveis. Aqui temos uma declaração direta a respeito das próprias coisas invisíveis. Como está no livro A Vida e os Ensinos de Cristo, no início da página 265. Vou ressaltar novamente, esse texto não é uma parábola e esse livro o nomeia como A História do Rico e o Lázaro, e não A Parábola do Rico e o Lázaro. Esse livro também nomeia o rico, chamando-o de Dives, várias e várias vezes ao longo de suas páginas. Que não tem como saber de onde é que inventaram esse nome, de onde é que tiraram esse nome, já que Jesus não diz o nome dele, e os livros católicos de teologia o descrevem com o nome de Epulão, que também não temos como saber de onde é que inventaram esse nome. Mas falando dele, que pecados terríveis esse rico cometeu para ir para o inferno? No meio da página 265 desse livro, A Vida e os Ensinos de Cristo, diz: é digno de nota
que o rico não foi acusado de cometer algum pecado. Não se declara que tinha vícios. Aos olhos do mundo era, sem dúvida, considerado homem de sucesso. Não há nenhum indício de que suas riquezas tenham sido adquiridas por meios desonestos. É provável até que alguns tenham considerado essas riquezas uma indicação do favor divino. Ou seja, não vemos no texto bíblico que esse rico tenha cometido algum pecado, nem que tenha vícios. Era considerado homem de sucesso. E sua riqueza não foi adquirida desonestamente, como nos revelou esse livro de Gordon Lindsay. Se prestarmos muita atenção no texto bíblico, notaremos que o único erro desse rico foi fazer o que todos os ricos do mundo inteiro fazem: ignorar os sofrimentos dos mais necessitados e não fazer nada para lhes socorrer. Não adianta querer se enganar, basta olharmos a quantidade de mendigos que existem no mundo, cada vez maior, enquanto que as fortunas bilionárias vão se tornando cada vez mais comuns, mais banais. Meus amigos, é verdade. Esse livro, A Vida e os Ensinos de Cristo, ainda nos diz que o rico, antes de morrer, deixou que jogassem migalhas para o pobre Lázaro saciar a sua fome. Veja, o rico deixou que seus empregados lhe jogassem umas migalhas da sua mesa. No meio da página 287. Se isso não é um mínimo de compaixão, é o que então? Também não se sabe de onde é que inventaram isso, mas muitos ricos nos dias de hoje sequer têm essa consciência. Podemos continuar a ler o texto bíblico várias vezes e não iremos ver que o rico morreu de alguma doença, mas nesse livro diz que o rico foi acometido por uma doença terminal, fatal, no final da página 272. Mais uma vez, uma narrativa que não contradiz o que o texto bíblico nos diz, mas que foi evidentemente inventada. O rico morreu e foi para o Hades, inferno, ou que nome preferirem dar, mas ali ele tomou plena consciência, até mais do que em vida, de tudo de ruim que praticou. Muitos usam o texto de Eclesiastes 9:5 para dizerem que depois que morremos não temos mais consciência de nada. Entretanto, Jesus nos revela nesse texto bíblico que depois que morremos, nossas consciências permanecem ainda mais intensas do que antes. Veja, no início da página 258 do livro, A Vida e os Ensinos de Cristo, nos revela que a Bíblia responde sem qualificações que a consciência humana continua no mundo além. No início da página 276, continua: a consciência sobrevive à morte? Jesus declarou que sim. E no meio da página 277 diz: muitos cientistas hoje estão chegando à mesma conclusão que foi revelada há muito tempo na Bíblia. A consciência humana sobrevive à morte. Lançado no inferno, o rico, agora ele mesmo era mendigo, no meio da página 275. No início da página 284 diz que não é provável que a conversa tenha sido possível entre os dois lugares. Talvez o autor Gordon Lindsay tenha se esquecido ou mesmo não saiba que o tempo e a distância na eternidade não tem nada a ver com o tempo e a distância nesta vida, pois se inicia um diálogo bastante educado, bastante respeitoso entre o rico e o pai Abraão. O rico sabia o que era o arrependimento, Lucas 16:30, mas acreditava, segundo parece, que Deus tinha o dever de operar milagres especiais a fim de levar as pessoas a se arrependerem, conforme está em Lucas 16:31. Como está no final da página 281, afirmar que Deus tinha o dever de operar milagres especiais a fim de levar as pessoas a se arrependerem é uma forçadinha de barra para o autor justificar que no inferno não existe arrependimento, mas somente remorso.
Deus não tem nenhum dever para conosco, mas quanto a levar as pessoas a se arrependerem, é preciso termos consciência de que para Deus não existe nada impossível, nada impossível. No final da página 292 e início da página 293, nos revela que o rico no inferno tinha todos os sentidos: visão, audição, tato, fala, olfato, além de ter plena consciência, memória e remorso, mas não arrependimento. Como o espírito desencarnado, o homem ainda mantém seu estado consciente e sua memória, no meio da página 296. Mas defendo a fé de que o rico possui, depois da morte, uma consciência ainda maior do que tinha antes, já que está bastante consciente de que errou e precisa pagar por isso. No início da página 290, o autor nos diz que seus 5 irmãos também iriam para o mesmo lugar desse rico e só teriam maldições e amargas recriminações para lançar contra ele. E que no inferno as suas comunicações entre si devem forçosamente ser de natureza ímpia. Meio da página 298. Quanta imaginação para dizer o que não está na Bíblia. Quanta imaginação para dizer o que não está na Bíblia. Quanto isso, as teologias vigentes vivem insistindo que existe ódio no inferno e que esse ódio contra Deus e contra todos é tão intenso que torna impossível se arrependerem ali, tornando difícil ver como esses espíritos malignos poderão ser purificados no Hades. No final da página 298. Mas se prestarmos muita atenção nesse texto, no rico e o Lázaro, jamais veremos o mínimo sinal, a mínima sombra, o mínimo indício de ódio do condenado. Muito ao contrário, é descrito um diálogo bastante educado entre o rico e o pai Abraão. Um diálogo tão educado que não existe espaço para esse ódio que as teologias vigentes tanto insistem existir no inferno. Também se estudarmos Romanos 6,7, veremos que quem morre jamais poderá pecar. Veja. Com efeito, quem morre está livre do pecado. Com efeito, quem morre está livre do pecado. E então, como é que pode o ser humano que morreu odiar a Deus e a todos? Como é que pode o ser humano que morreu blasfemar contra Deus e contra todos, se depois que se morre, se deixa de pecar? Como é possível isso, meus irmãos? Como é possível isso? A palavra de Deus jamais se contradiz. São as interpretações humanas que vivem se contradizendo para afirmarem que não existe arrependimento no inferno. Se ali temos plena consciência que erramos e não podemos mais pecar, por que será que não podemos mais nos arrepender? Por que será? Se prestarmos muita atenção no texto bíblico, iremos notar que o rico no inferno não se arrepende, mas não é porque não possa se arrepender ali, mas sim porque tomou plena consciência de que errou e que precisa pagar por isso. A exemplo do que Jesus nos ensina sobre a hiena de fogo, que é o mesmo inferno, em Mateus 5:22. E apenas 4 versículos depois, ou seja, sem sair desse ensinamento, nos diz: em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Guardem bem essa palavra, pagar. Os teólogos do pessimismo podem interpretar a Bíblia Sagrada de todas as formas possíveis, mas o pagares desse texto bíblico está ali para todos verem. Uma vez, um professor do Seminário Teológico São José insistiu comigo que essa hiena de fogo a quem Jesus se referia somente poderia ser o purgatório, para que pudesse pagar. Não concordei, obviamente, com ele, mas antes que essa insistência se tornasse em discussão, mudamos de assunto. Ele continuou com as opiniões dele e eu continuei com as minhas. O autor Gordon Lindsay prefere acreditar nas visões de uma tal de Marietta Davis, reveladas para ela através de um anjo sobre o céu e o inferno,
nas páginas 279, 280, 286, 287 e 299, em vez de estudar mais intensamente o que a Bíblia Sagrada nos revela. O mesmo acontece com teólogos católicos que preferem acreditar em supostas visões e aparições do que estudar mais profundamente a palavra de Deus. Mudando um pouco o assunto, mas sem sair do conteúdo desse livro, no final da página 270, diz que na sua ascensão, Cristo tirou o paraíso do Hades. Tirou o paraíso do Hades e o levantou até o terceiro céu. E mais adiante, no final da página 282, diz que, depois da ressurreição de Cristo, ele tomou cativo o cativeiro, removeu os justos das partes inferiores da terra para o céu. Efésios 4, versículos 8 a 10. Se conferirmos na Bíblia Sagrada esse texto apresentado pelo autor, veremos que não diz os justos, não diz os justos, mas sim concedeu dons aos homens, como está nas versões bíblicas Almeida Revista e Atualizada, Bíblia de Jerusalém, Ave Maria, etc. Esse concedeu dons aos homens indica que são os injustos, pois quando Cristo tomou cativo o cativeiro, significa que é um cativeiro espiritual, onde ficam os injustos, como podemos ver num texto bastante similar a esse, que é 1 Pedro 3,18, onde diz: o justo pelos injustos, o justo pelos injustos. Mas não sei por que as teologias em peso insistem tendenciosamente que são justos, quando o texto bíblico é muito claro em revelar que, na verdade, são os injustos e não os justos, para justificarem em suas teologias que os injustos não podem ser removidos de onde estão, não podem ser removidos do inferno. Essa mudança bastante sutil nas palavras acaba mudando a interpretação bíblica, adequando o texto de acordo com a concepção doutrinária deste ou daquele teólogo. E essa forçadinha de barra na interpretação tem o nome de exegese. Confira na sua Bíblia Sagrada que 1 Pedro 3,18 está escrito: o justo pelos injustos, injustos. Mas nas interpretações escatológicas tendenciosas é sempre dita o justo pelos justos. Conseguiram perceber a diferença? Já o texto de 1 Pedro 3,18 diz o justo pelos injustos e não o justo pelos justos, conforme Gordon Lindsay diz no seu livro. Será que ele não tem uma Bíblia Sagrada para conferir esses textos bíblicos? Será? E mais, não existem textos bíblicos revelando que existem dois lugares no Hades, para que, com a sua ascensão, Cristo tirou o paraíso do Hades e o levantou até o terceiro céu. Não existe um segundo Hades, nem o Hades está dividido em dois lugares, nem nunca esteve. Não existe uma divisão para Cristo levantar um e deixar o outro, que é o inferno. Os maiores teólogos dos 5 primeiros séculos, mais conhecidos como os padres da igreja, não acreditavam nisso, de que havia dois Hades, ou um segundo Hades, e muito menos um lugar intermediário entre o céu e o inferno. Santo Agostinho, um dos principais desses padres, declarava que só existem dois lugares para onde se vai depois da morte: o céu e o inferno. Veja. Santo Agostinho não podia conceber um estado intermediário entre a glória do céu e a condenação do inferno. No final da página 81, do curso de Novíssimos Escatologia, de Dom Estevão Bittencourt, e na página 82, Santo Agostinho afirma que, por conseguinte, quem não entrar no reino certamente será entregue ao fogo eterno. Não adianta se enganar, não existe um espaço intermediário entre o céu e o inferno, a não ser um abismo vazio, um abismo sem nada, descrito por Jesus no texto do rico e o Lázaro,
um abismo que impede os daqui irem para lá e os de lá virem para aqui. Jacques Le Goff, o maior historiador britânico de todos os tempos, nos revela que quem inventou que existe divisão no inferno foi o Papa Gregório Magno, que foi Papa entre os anos 590 e 604, no seu escrito Moralia in Job 12:13, onde diz: existe no inferno um campo superior e há também um campo inferior. Assim deve ser a nossa fé. O campo do alto está preparado ao repouso do justo e o de baixo aos tormentos do não justo. Como está na página 110 do livro O Nascimento do Purgatório, de Jacques Le Goff, publicado em 2002 pela editora Estampa. Agora vou lançar um desafio deste vídeo, de que vocês raciocinem, por favor, se não existe divisão no Hades, se não existem dois Hades, dois lugares no Hades, se o Hades ou o inferno é um só, então Cristo não elevou somente uma parte do Hades, mas o levantou inteiro. O levantou até o terceiro céu, como vimos no final da página 270 do livro A Vida e os Ensinos de Cristo. E mais, Jesus Cristo não elevou somente os justos, mas o justo pelos injustos, de 1 Pedro 3,18, ou seja, o justo em resgate pelos injustos, que tanto a teologia vigente insiste em substituir pelos justos, para justificarem em suas interpretações que os injustos não podem ser removidos de onde estão, condenando-os por toda a eternidade no fogo do inferno. Todas essas realidades são vergonhosamente ocultadas pelas igrejas, que precisam dessas mentiras para poderem dominar os povos e nações já tão sofridas, perpetuando suas riquezas e poderes, as suas mordomias, com ameaças de excomunhão dos fiéis contra fiéis desobedientes que arderão eternamente no fogo do inferno. Tenho vários vídeos no YouTube revelando tudo isso, entre eles, escolher o céu ou o inferno. O purgatório não existe. Os bastidores do Concílio de 553. O que Jesus quis dizer com pagar, em Mateus 5:26. O livre-arbítrio humano versus a graça de Deus, etc. e etc. Ninguém é obrigado a concordar com isso tudo, mas apresento um outro vídeo do Dr. Jansen Racco, pós-doutorado em Teologia Sistemática pela PUC, Pontifícia Universidade Católica, onde tem um vídeo seu intitulado O que você sabe sobre o inferno e os demônios foi inventado, com 16 minutos e 44 segundos de duração, onde o Dr. Jansen enfatiza, que 90% do que sabemos sobre inferno e demônios foi inventado. Foi inventado durante toda a Idade Média, a partir do Papa Gregório Magno e dos escritos de um tal de Pseudo Dionísio. A quem assistiu este vídeo até aqui, peço por favor que assista a esse vídeo do Dr. Jansen Racco, comparando com o que revelo neste vídeo e tire as suas próprias conclusões. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.